Olá, bem-vindos ao módulo 7. E neste módulo vamos abordar seguranças e boas práticas de administração. E nesta primeira aula vamos continuar com o nosso servidor de ficheiros e com o controle e permissões NTFS. Portanto, vamos perceber porque é que é tão importante protegermos os dados que temos no nosso servidor. Vamos conhecer os conceitos de autenticação e autorização, os tipos de controle que nós temos e no final vamos realizar uma pequena atividade prática para consolidar os nossos conhecimentos. Portanto, a importância, a vantagem de termos uma rede que está sobre um domínio é que conseguimos controlar o acesso aos nossos equipamentos. Portanto, e o controle dos acessos é essencial porque protege os dados e os sistemas, vai garantir uma confidencialidade de informações e vai reduzir os riscos de acessos indevidos ou ataques internos. Portanto, num servidor, nem todos os utilizadores devem ter acesso a tudo, cada um deve ter apenas as permissões necessárias para desempenhar a sua função. Portanto, quanto mais segurança, mais isso implica mais responsabilidade da parte do administrador da rede. Portanto, antes de falarmos de permissões, precisamos distinguir dois conceitos fundamentais. A autenticação vai responder à pergunta quem és. Portanto, vamos identificar-nos perante a rede quem somos nós que vamos ter acesso à rede. Portanto, é o processo em que identificamos, por exemplo, através do utilizador e palavra passe. A autorização vai responder à pergunta o que podemos fazer. Portanto, aqui entram as permissões atribuídas aos utilizadores ou aos grupos, às nossas OUs que nós criamos para utilizadores que têm mais ou menos as mesmas responsabilidades. E, por fim, temos os recursos que podem ser num servidor, podem ser as pastas, podem ser ficheiros, podem ser impressoras, serviços, e vamos definir quais são os recursos que cada utilizador vai ter acesso. Portanto, um utilizador pode autenticar-se, por exemplo, um utilizador pode autenticar-se com sucesso, mas não ter autorização para aceder a determinada pasta. Portanto, nem todos os utilizadores numa rede vão ter os mesmos acessos. Portanto, o tipo de controlo que nós temos, existem vários tipos de controle de acesso. Portanto, podemos dividi-los, destacar três: o DAC, que é o controlo discricionário, ou seja, o proprietário do recurso decide quem tem acesso, portanto, é o proprietário daquele recurso que vai decidir quem é que pode aceder. Temos o MAC, que é o controlo obrigatório, onde o acesso é controlado com base em políticas definidas por uma autoridade central. Portanto, as permissões são definidas por políticas centrais e não podem ser alteradas pelos utilizadores. E temos o RBAC, o controle baseado em funções, em que o acesso é atribuído com base na função do utilizador dentro da organização. Por exemplo, os recursos humanos ou o Departamento de Tecnologias de Informação terão acesso a recursos diferentes conforme a sua função dentro da empresa. Portanto, este último é muito utilizado porque vai simplificar bastante a administração e vai reduzir erros. Portanto, normalmente o RBAC está associado à utilização das nossas OUs, dos nossos grupos de utilizadores. Portanto, já vimos então que para fazermos a gestão de utilizadores e de grupos, utilizamos então esta ferramenta do Active Directory, onde vamos criar as nossas OUs e os nossos utilizadores. Portanto, onde podemos criar então contas locais, contas de domínio, é nesta ferramenta que já utilizamos durante esta formação. Portanto, uma boa prática é atribuir permissões a grupos e não diretamente a utilizadores. Portanto, é isso que nós devemos fazer, tornando a gestão mais simples e segura. Portanto, em vez de atribuirmos à Cláudia e à Francisca permissões, devemos fazer ao grupo, ao nosso OU técnico. Portanto, se um colaborador sair da empresa, o que precisamos de fazer é chegar aqui e eliminarmos o utilizador e ele já não consegue entrar nos recursos, no nosso domínio. As permissões NTFS vão definir, então, o que um utilizador pode fazer ou não numa pasta ou ficheiros,
e essas permissões dão controle de ler, escrever, modificar ou controle total. Portanto, estas permissões de partilha como estão lá direito do rato, sobre a pasta que queremos partilhar, estas permissões têm efeito quando a pasta é partilhada na rede. Portanto, é importante lembrar que a permissão mais restritiva é a que prevalece. Portanto, quando combinamos NTFS com partilha, uma boa prática é evitar o controle total quando não é necessário, porque o controle total implica, por exemplo, eliminar a pasta. Portanto, não devemos. Uma coisa é a gente modificar o conteúdo da pasta, outra coisa é mesmo o controle de eliminar completamente a pasta. Outro princípio de boa prática é aplicar o princípio de menor privilégio. Portanto, devemos dar sempre só o básico e essencial a cada grupo ou cada utilizador. E então, vamos então fazer a seguinte atividade. Vamos fazer então a seguinte atividade, que é criarmos uma pasta no nosso servidor. Vamos então até ao nosso servidor. Vamos aqui até à nossa pasta, ao nosso disco C. Vamos criar uma pasta, novo, pasta, vou chamar dados de empresa. Portanto, temos aqui uma pasta que vai ser partilhada na rede. Vou criar então dois grupos na empresa. Vou então aos utilizadores e computadores do Active Directory. Vou criar um grupo de tecnologias da informação e vou criar um grupo de RH. Um bocadinho. Vamos criar então aqui no nosso domínio duas novas OUs. Novas organização, unidades organizacionais. Então, vou chamar então TI, ok, e vou criar mais uma de recursos humanos. Recursos humanos. Portanto, tem aqui mais duas novas TI. Então, agora que já criamos as nossas OUs, vamos criar, porque assim, nós não podemos, a OU não permite dar permissões NTF, portanto, nós só podemos dar permissões NTF a grupos de utilizadores. É só isso, é só através dos grupos é que nós vamos ter acesso a pastas partilhadas para controlarmos o tipo de utilização que vamos fazer das pastas. Então, vamos criar aqui dentro do grupo da OU RH um grupo novo, grupo, e vou-lhe chamar então ao grupo RH, portanto, de segurança, portanto, ok, e vou criar aqui dentro da minha OUTI também um novo grupo, vou-lhe chamar TI, portanto, ok, e agora, dentro dos TIs, vou-lhe criar aqui um novo utilizador, um estagiário. Portanto, vai ser estagiário. Ok? E a palavra passe. Portanto, eu vou dizer para ele não mudar. Bom, temos aqui, então, portanto, e ele, como é um estagiário de tecnologias de informação, vou adicionar este estagiário ao grupo TI. Para verificar. Portanto, temos aqui grupo TI e vamos ver aqui os membros. Portanto, como veem, o meu estagiário já está associado aqui ao grupo TI. Portanto, temos então aqui já um utilizador associado a este grupo de tecnologias de informação. E então, agora vamos à nossa pasta. Vamos aqui ao disco C. Portanto, vamos criar aqui uma pasta que vamos partilhar.
Portanto, temos já aqui a pasta compartilhada. Vou aqui até propriedades, segurança, portanto, ela já está partilhada. Vou aqui até segurança e vou aqui em adicionar os grupos. Portanto, vou aqui editar. Portanto, o utilizador tem então o controle total. O grupo de TI, portanto, vou procurar. Portanto, o grupo de TI, ok, vai ter o controlo de ler e escrever. Ler e escrever. Ler e escrever. Aplicar. E o grupo de recursos humanos, RH, vai ter o controlo de... Não, este é que só tem de ler e de escrever. Ok. O grupo de TI vai ter o controle de executar. Portanto, vai também, não vai poder ler, executar e modificar. Ok. Clicar. E agora o estagiário. Vamos aqui editar. O estagiário só vai poder ler. Ok? Ele só vai poder ler. Ler. Aplicar. Portanto, temos aqui as nossas opções de segurança de compartilhamento NTF feito para a nossa pasta. Portanto, temos aqui então a pasta partilhada, mas com diferentes controlos conforme os nossos grupos e os nossos utilizadores. Eu já tenho então a minha pasta partilhada. Na segurança já adicionei aqui os utilizadores que quero, que então o recurso humano, o tipo de permissões que cada um destes grupos tem. O meu estagiário só pode ler o conteúdo. Os tecnologias de informação, o meu grupo pode ler e escrever. E os recursos humanos pode modificar, ler, executar, só não pode, não tem o controle total, só o administrador é que tem o controle total. Portanto, depois de fazermos isto, podemos ir também ao nosso utilizador estagiário, ir aqui e selecionar, irmos a propriedades e no perfil podemos logo fazer a ligação. Portanto, eu vou tirar aqui, ligar, atribuímos logo uma letra para a nossa pasta, vamos buscar o endereço da nossa pasta, portanto, se tiverem dúvidas na pasta, portanto, vocês podem ir aqui em pasta compartilhada, desculpem lá, nas propriedades, estão lá direito, propriedades, vão aqui no partilhar, copiam este endereço, se tiverem dúvidas, portanto, copiar, e metem aqui o endereço logo para que a pasta partilhada apareça logo no meu computador como uma unidade mapeada, no estagiário. Portanto, ok, aplicar. Vamos então até o nosso cliente estagiário, portanto vou até o meu Windows 11. Como veem, eu já iniciei com o estagiário para não perdermos tanto tempo. Se eu for aqui ao meu computador, este PC, desculpem lá, já aqui tenho então o acesso à minha pasta compartilhada, portanto, e eu posso ir aqui, portanto, só poderei ler. Se eu tentar aqui criar um documento, pronto, ele diz que não deixa porque não tem permissões para isso. Portanto, como veem, é bastante simples criar uma pasta e compartilhar com os utilizadores que a gente quer.